Oi, oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora Deise de português e nós vamos iniciar hoje mais uma aula. Iniciamos esse conteúdo em sala de aula, concordância verbal, mas agora vamos especificar um pouco mais, detalhar o assunto aqui, o conteúdo, ok? Então vamos ao primeiro ponto, que é o que é concordância verbal. Vamos à regra geral que você vai acompanhar aí no quadro que está aí no slide. Leia comigo. Concordância verbal. O verbo deve concordar com o sujeito em número, que é singular ou plural, e em pessoa, primeira e segunda, terceira pessoa. Olha só, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Tanto então do plural quanto do singular. E concordar com quem? Com o sujeito. Então, olha que é muito importante aqui. A concordância verbal vai, então, tratar dessa relação harmônica entre o verbo e o sujeito. Por isso, a importância de sabermos identificar o sujeito dentro da oração. Tá? E no decorrer da nossa aula, eu vou relembrar vocês aqui algumas coisas importantes. Então, se você não está muito firme no assunto, tem um vídeo sobre sujeito e predicado no meu canal no YouTube, aí você dá uma olhadinha lá, para aprender a identificar o sujeito, tá bom? Mas agora vamos aqui. Então, concordância do verbo com o sujeito, concordância verbal. Então, a gente tem que prestar atenção. Esteja o verbo, né, ou o sujeito, antes ou depois do verbo. Então, o verbo deve concordar com o sujeito, independente da posição dele aqui. Nós vamos nos atentar agora para dois exemplos que estão aqui. As instalações da empresa são precárias. Perceba. O que são precárias? A resposta: as instalações da empresa. Então, o meu sujeito aqui é um sujeito simples, que eu tenho apenas um núcleo. As instalações da empresa são precárias. O que são precárias? As instalações, ok? São precárias. E eu concordei aqui, olha, instalações com são. Então, o verbo ser está concordando em número e pessoa com o nosso sujeito. Agora embaixo, a instalação da empresa é precária. Veja bem, está ali no singular e o meu verbo também está no singular. Simples, fácil e tranquilo. Vamos ver agora a concordância verbal de um modo muito simples com o sujeito simples. Existem algumas regrinhas, algumas exceções que nós temos que prestar atenção. Mas no básico, a regra geral é essa: concordar o sujeito com o verbo, ou o verbo com o sujeito. Então, vamos continuar aqui. A primeira regra que eu falei para vocês é uma regra geral. Quando a gente tem um sujeito simples, o que é o sujeito simples? Aquele que apresenta apenas um núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é a palavra mais importante do nosso sujeito. Então, a gente também sabe que o sujeito nem sempre vai ser o nome de uma pessoa. O sujeito pode ser um substantivo. Que substantivo? Pode ser substantivo próprio, pode ser substantivo coletivo, pode ser substantivo relativo, pode ser um substantivo comum, substantivo simples, né? Que é um substantivo só. Enfim, então vamos prestar atenção aqui. Quando o meu sujeito for um substantivo simples, tá? Nós vamos seguir a regra geral, tá? Quando ele tiver, quer dizer, quando ele for um nome só, a gente segue a regra geral. Aqui, ó, a mesa é o nosso sujeito. Estava enferrujada. Então, a mesa, então eu vou seguir a regra geral. A mesa é o meu sujeito. A mesa está no singular, o verbo vai estar no singular. Se fosse as mesas, o verbo deveria estar no plural. Então, as mesas estavam, ok? Agora, quando o sujeito for representado por um substantivo coletivo, gente, quais são os substantivos coletivos? Aquelas palavras que representam coletividade, grupo de seres e coisas, tipo cardume, enxame, alcateia, matilha, enfim. Vocês aprenderam isso lá no sexto ano, até um pouco antes, né, do sexto. Então, quando o nosso sujeito for representado por esse substantivo coletivo, nós devemos concordar o verbo com o núcleo do meu sujeito. Então, olha os exemplos aqui que é mais fácil. Olha, o bando sobrevoou a cidade. O bando sobrevoou a cidade. Então, aqui, ó, bando está no plural?
Não, está no singular. Então, o meu verbo vai estar também no singular, sobrevoou, tá? A multidão enfrentou firmemente a pandemia. Olha só, a multidão enfrentou firmemente a pandemia. Agora, olha aqui. O cacho de bananas balançava suavemente. Eu tenho bananas, que está no plural, mas o meu verbo está no singular. Mas o núcleo aqui é o cacho, ok? Eu tenho que concordar com ele. O cacho balançava suavemente. E lembrando que quando você tiver dúvida em relação a isso, quando a frase apresentar um coletivo, uma palavra no coletivo, dê preferência ao singular, ok? Vamos ao próximo. No livro de vocês também tem vários exemplos, no livro didático tem muitos exemplos aí que vocês podem pegar para poder comparar aqui. Eu acho que eu até peguei alguns também. Tem também aqui uma regra que diz que quando o nosso sujeito for representado por uma expressão partitiva, o que é isso, expressão partitiva? Que representa uma parte. Quais são essas expressões? Olha, uma porção de, a maioria de, grande parte de. Quando for o nosso sujeito, repetindo, for representado por uma expressão partitiva, que são, né, por exemplo, uma dessas expressões aqui. Essa expressão e mais um substantivo no plural, o verbo pode tomar a forma no singular, destacando o conjunto, que é a palavra coletiva, ou a forma plural, destacando o substantivo. Vamos aos exemplos porque é mais fácil. Vamos lá. A maior parte dos jovens ouve ou ouvem músicas no celular. Ouve concordando com a maior parte. E ouvem concordando com jovens. Então, a regra diz que eu posso aceitar os dois. Ouve, concordando com a maior parte, ou eu coloco ouvem, concordando com o substantivo que está no plural. Outro exemplo, grande parte das pessoas está em isolamento social, ou grande parte das pessoas estão em isolamento social. Agora você vai dizer, por que eu posso usar o está e por que eu posso usar o estão? Muito bem. Porque está concorda com grande parte e estão com pessoas, que está no plural. Não vou usar os dois juntos não, tá, gente? Está, estão não, é um ou outro. Estou dizendo que esta regra diz que eu posso aceitar um ou outro. E olha aqui, número cada vez maior de impostos prejudicam a economia do homem comum. Então, o número cada vez maior de impostos prejudica ou prejudicam também. Agora, muito importante, tem aí em amarelo que está destacado, é que é uma regra que diz que quando o nosso sujeito for representado pela expressão cada um de e mais um substantivo no plural, o verbo tem que ficar no singular. Então, eu já vi várias vezes as pessoas usando isso e é um erro na norma culta. Veja bem, tá? A norma culta é um erro. Exemplo, cada um de nós temos o dever como cidadãos. Olha só, tá errado. Cada um de nós tem o dever. Como no exemplo aqui, ó, cada um dos concorrentes deve preencher corretamente as fichas de inscrição. E não devem, porque a regra, e aí é arbitrário, está na gramática, diz que nós não devemos flexionar no plural o verbo quando ele está concordando com a expressão cada um de, ok? Dúvida, é só voltar o vídeo ou ouvir de novo, hein? Vamos ao próximo. Agora vamos a concordância com o pronome relativo que e quem. Ainda falando de sujeito simples, tá, gente? O sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo, ok? Na sua forma. Então vamos lá. Sendo o sujeito o pronome relativo que, o verbo concorda em número e pessoa com o antecedente desse pronome. Então presta atenção. Quando eu tenho um sujeito, tá, representado pelo pronome relativo que, ele deve concordar
com o pronome, ó, que está antes, ó, com a pessoa que está representada antes desse pronome. Então, olha o exemplo aqui, olha. Sou eu que carrego as compras até o carro. Então, olha só, o carrego está concordando com o nome eu. Mas aí você fala assim, professora, como é que você sabe que o que ali é o sujeito? Eu sei porque quando a gente estudou oração lá no 7º ano, eu aprendi que um verbo, uma oração, né? 2 verbos, 2 orações. Então, eu vou analisar as orações. Aí aqui, olha só. Sou eu, uma oração. E esse que aqui é o pronome relativo que está retomando quem? Eu. Então, ele é um sujeito, ok? Se estiver muito complicado, depois a gente explica um pouquinho mais, tá? Mas é só para você entender que a minha segunda oração aqui, olha, inicia que carrego as compras até o carro. Então, eu tenho 2 orações. O sujeito da minha segunda oração está representado pelo pronome relativo que se refere ao eu. Então, lá, a regra diz que ele deve concordar em número e pessoa com o antecedente desse pronome, beleza? Agora vamos ao segundo caso, com o pronome relativo quem. Aí tem 2 formas. Ele pode aceitar, pode concordar com o próprio pronome quem e ficar no singular, ou pode concordar com o antecedente desse pronome e ficar no plural. Olha os exemplos ali, olha. Somos nós quem carrega as compras até o carro. Então, ele está concordando aqui, ó, com o quem. Aí, ele fica na terceira pessoa do singular. Ou ele vai concordar com o antecedente do pronome e ficar no plural. Olha só, somos nós quem carregamos as compras até o carro. Meus queridos, essas questões de concordância verbal, nós não vamos gravar todas elas minuciosamente. Nós iremos praticá-las, assim como a gramática. Então, vamos estudar e fazer bastantes exercícios. Vamos ao nosso último caso referente a sujeito, tá? Agora nós vamos falar de sujeito composto. Então, concordância verbal com o sujeito composto. Então, se o sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo, o sujeito composto é aquele que apresenta 2 núcleos, ok? Então, nós temos 2 palavras importantes. Você vai ver aí na sua tela que tem um exemplo. Eu tenho aqui, ó, a professora e o aluno estudaram o dia todo. Esse primeiro exemplo é da regrinha que diz o seguinte, que quando o sujeito estiver antes do verbo, então o sujeito composto antes do verbo, ele deve ficar no plural. Ok? Então, eu até olhei para lá para ver se eu falei certo. Então, o sujeito antes do verbo, sujeito composto antes do verbo, o verbo vai para o plural, obrigatoriamente, ok? Professora e aluno estudaram o dia todo. Agora, quando o sujeito estiver após o verbo, a gente pode ter 2 situações. Ou concordar com o mais próximo, ou concordar com os 2, que é o plural, ok? Aí a gente tem aí, ó, estudou o dia todo a professora e o aluno. Estudou concordando só com a professora, ok? E estudaram o dia todo a professora e o aluno no plural. Então, essa regrinha de sujeito composto, só essa. E, meus queridos alunos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que existem muitas e muitas regras, muitos detalhes, mas a gente está trabalhando aqui com algumas principais. E no decorrer do ano, a gente vai falando de outras e a gente vai conversando sobre outras coisas a respeito da concordância verbal e o sujeito simples e sujeito composto. Essa é a nossa primeira parte desta aula de concordância verbal. Na próxima semana, nós vamos gravar e fazer outra parte sobre concordância verbal. Aí nós vamos falar sobre verbos impessoais e outras coisas que são um pouco mais delicadas. Então, volta esse vídeo, assiste de novo, faça suas anotações, faça os exercícios do livro, estudem bastante, estudem muito, anotem suas dúvidas e manda para mim as suas dúvidas, que a gente vai conversando, ok? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus, um ótimo dia a todos. Beijo da professora.
Deixa eu botar aqui, amor.